eu sou a Raquel Carneiro, CEO e fundadora da Ideal Social, e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu vou sempre trazer temas e convidados sobre o universo das iniciativas sociais nas empresas, nas organizações e na sociedade. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu gosto muito, que a gente já estava um tempo sem se ver pessoalmente, mas que está sempre uma no radar da outra ali de alguma forma, que é a Marina Franciulli. Eu não tenho nem como dizer qual é o cargo, qual é a empresa, onde ela trabalha, porque ela tem uns 3 chapéus simultâneos, mas a questão é, Marina vem de uma área de comunicação, eu acho que é melhor a gente dizer o que você está se dedicando de tema, mas entrou de cabeça na área de direitos humanos. Sim. E falando muito de maternidade, carreira, mercado de trabalho, negócio. Então, eu queria começar pedindo para você se apresentar, até porque eu sempre falo isso aqui, as pessoas que estão ingressando para trabalhar na área social, e principalmente quando a gente fala de quem segue a gente que é do terceiro setor, tem muita dúvida para saber em como a gente chega aqui. Né? Não é tão óbvio, talvez, Sim. a faculdade que tem que se fazer ou a pós-graduação que tem que se fazer. Então, conta quem é você, sua trajetória, esses tantos chapéus, até para inspirar essas outras pessoas que tenham dúvida. Eu tava tentando lembrar, Raquel, há quanto tempo a gente não se encontra pessoalmente, mas o quanto a gente se encontra online nesses Muito. projetos todos Não, que a gente vem a fazendo por aí. pandemia ajudou com o tempo online. Exato. E menos pessoalmente, né? Exato. Agora a gente está voltando. Que feliz de estar aqui. Também. Um orgulho te ver. Eu sou a Marina, sou mãe do Gael e do Ian. Eu sou comunicadora por formação. Eu me formei em comunicação social com habilitação em rádio e TV. Não tem nem mais esse curso, mas ele mudou o nome, é outro rolê agora. Mas eu comecei minha carreira olhando desde sempre na comunicação para causas, para o terceiro setor. Eu sempre fui muito inconformada e eu lembro de adolescente querer ser a Madre Teresa de Calcutá, porque eu queria transformar o mundo. Aí, quando eu me dei conta de que seria um pouco difícil, comecei a olhar para o lado. É uma carga muito grande isso, né? Não Exato, dá. exato. Obrigada, Madre Teresa, mas não, né? E eu comecei a olhar muito para o lado e para as possibilidades de mudar as coisas no entorno mesmo, que eu podia fazer de diferente. E aí eu acho a adolescência um período muito intenso, mas que direciona muito quem a gente vai ser na vida adulta, né? Então eu lembro de ter sempre esse incômodo. E desde que eu comecei a trabalhar em comunicação, já foi olhando para a causa. Então, eu comecei na ACD, fazendo Teleton, porque eu era formada em rádio e TV. Verdade, então... você começou com Teleton. Com Teleton. Eu não lembrava mais disso. Sim, fui estagiária na ACD. E me transformou demais lá, porque eu estava na ponta. Eu trabalhava na unidade central, que é ali no Ibirapuera. E aí, eu via o atendimento acontecer, eu conhecia a ACD em todos os cantinhos, sabia todos os caminhos, conhecia e conversava com todo mundo. Conheço bastante gente que ainda tá lá desde essa época, quase 20 anos já. E aí eu olhava muito sempre para a causa. Continuei trabalhando em TV, porque era o que eu gostava bastante de fazer, produção, até que eu comecei a perceber que eu queria dar uma mudadinha na área de comunicação e fui me especializar para trabalhar com comunicação institucional, corporativa. E aí eu saí da TV, fui para uma produtora de vídeo que fazia vídeos institucionais. Então também consegui me aproximar muito dessa linguagem e saí da produtora e já fui para o terceiro setor direto, assim. Então foi a TV... Que foi quando você chegou no Instituto Ecofuturo. No Ecofuturo, quando a gente trabalhou juntas, sim. A TV foi uma grande escola de aprender a trabalhar mesmo. Sem dúvida. E de saber... acho que foi um treino excelente para o coletivo também. Entender que nada vai funcionar se você fizer sozinha. Funciona, pode até funcionar, mas você precisa de uma engrenagem para funcionar. E isso foi uma escola muito importante profissionalmente. Aí fui para o Ecofuturo e de lá para cá passei em várias outras organizações. Por trabalhar muito no terceiro setor, eu sempre tive esse olhar mais direcionado para direitos humanos. E aí na pandemia eu estava grávida e resolvi... Porque eu descobri que eu estava grávida no meu aniversário, janeiro de 2020. Em março o mundo fechou. Nossa, no primeiro ano da pandemia, que desespero. Primeiro ano. Meu filho nasceu em setembro, o mais novo, Ian. No caos de hospital. Não sabia nem se os meus pais iam poder me visitar. Muito conhecê-lo no hospital e tal. E ele passou muito tempo sem estranhar as pessoas de máscara. Ele estranhava quando as pessoas tiravam a máscara. Isso é uma loucura, né? Loucura. Olha o que a pandemia fez com a gente. Não, e a socialização das crianças mudou completamente, né?
E aí, eu tava grávida. Um dia a gente foi passar um tempo na casa dos meus pais, que já estavam morando no interior, e eles viam minha gestação só por vídeo. E aí a gente foi passar um tempo lá pra também ter um pouco mais de espaço, eles conseguirem aproveitar um pouco com a gente. E aí eu tava sentada, eu falei, acho que eu vou fazer uma especialização. Essas coisas que aparecem na nossa cabeça quando a gente quase não tem nada pra fazer, né? Tipo uma Grávida, gravidez, que com dá um uma trabalhão criança de depois. 2 anos e meio, E aí você resolveu fazer uma especialização. trabalhando que nem uma louca, passando por um processo muito violento no trabalho. Resolvi fazer uma especialização em direitos humanos. Que incrível. E aí eu falo que foi a melhor e a pior coisa que eu fiz, né? Porque é isso, eu acho que a gente precisava aprender direitos humanos na educação básica, desde a educação básica, porque todo dia a gente tem um direito violado. Eu vou dizer uma coisa, então, só vou te interromper. Diga. Eu tenho uma grande vantagem. Eu escolhi uma escola para minha filha que tem direitos humanos. Maravilhoso. Desde os 3 anos de idade e Estatuto da Criança e do Adolescente para os direitos da criança. É isso, precisa Mas ter. é uma unidade mantenedora da Liga Solidária. É isso. Não é A gente qualquer ainda, uma, né? Não é uma a escola gente privada ainda tá puramente. muito... Mas que eu bom, concordo, tem que que bom. ter isso. Precisa, porque é isso. Eu falo sempre que a gente precisa conhecer ou reconhecer o que tá acontecendo pra conseguir colocar nome naquilo, Sem pra aí a dúvida. gente conseguir saber como agir. E aí eu fiz todo esse processo de especialização, que é isso, foi a melhor e a pior coisa, porque agora tudo que eu olho, eu já militava antes, agora tudo Você que tem eu um olho... olhar técnico crítico. Exato. Você entende do que você está falando. E eu espalho muito a palavra dos direitos humanos. E você já leu a Declaração dos Direitos Humanos? Você sabia que o Brasil foi um dos primeiros países a serem signatários disso? Está na nossa Constituição, que é muito recente, tem apenas 35 anos, assim. Exato. Então, eu vou trazendo muitas informações e aí eu tenho um monte de amiga que vira militante também, porque começa a ouvir e aí muda completamente a Se atitude. reconhece, eu acho também. É o que você Exato. falou, não sabia dar nomes. Exato. Se Pra gente era tudo... reconhece. isso acontece. Tudo bem, Isso releva. acontece, isso acontece. E aí agora tem gente que acha que o mundo tá chato. É, Mas não é que tá chato, é que a Ele- gente tá reconhecendo e impondo limites. exato. Ele não tá chato para quem já sofria antes, né? Exato. E aí, pra fazer esse resumão de como eu fui parar no terceiro setor, foi isso. Eu me formei já entrando pela área de comunicação no terceiro setor. E aí, comecei a transitar muito pelos ecossistemas de inovação, que eu acho que foi também o que me deu muito mais repertório para atuar em várias frentes. Então, estou no ecossistema de inovação tecnológica, a gente vai falar um pouco da Bitumami, mas também passo muito pelo ecossistema de inovação política e social. Porque o mundo muda muito, e muda muito rápido. E cada vez mais acelerado. Exato. E a gente precisa, aí vem muito dos direitos humanos também, a gente precisa saber onde a gente está e o que a gente quer construir. Porque todo mundo quer um mundo melhor. Sim, sem dúvida. A fala, se a gente for perguntar leigamente, seria essa. Sempre. A questão é o que isso significa. E como a gente faz, né? Porque não adianta eu querer um mundo melhor pra mim e aí eu te explorar por isso. Então, o que isso significa, né? É o meu individual, é o meu coletivo, esse Exato. mundo melhor. Então, quero começar a entrar nesse assunto Bora. de diversidade e inclusão, porque eu acho, e a gente estava conversando antes de começar a gravar, o quanto tem equívoco Muito. ainda, né, sobre esse tema, e não só em empresas e organizações, sociedade em geral. Então, é um tema um pouco mais polêmico, mas eu quero começar já com ele. A gente tem, eu sempre digo, das sopas de letrinha, porque a gente adora dar nome para tudo e nome com muito significado, né, específico para cada coisa. Então, a gente tem a diversidade, a gente tem a equidade, a gente tem a inclusão como terminologias que estão convivendo, principalmente no universo corporativo agora, Super. depois desse boom de algo que já estava posto, que é o ESG, mas que já existia, já estava posto, já de alguma forma permeava o ambiente de negócio, mesmo que timidamente, mas ok. A gente teve esse acelerar ali, né, da preocupação. Banho de marketing. Desde a declaração da BlackRock em 2020. Mas fato que a gente tem agora uma preocupação. Eu não diria que talvez ainda boas práticas. Não. Mas eu queria começar pelas terminologias, porque as pessoas ainda não sabem o que é isso, o que significa. E se a gente usa um termo, muitas vezes eu já vi isso começar a virar polêmica, embate, porque um não concorda que o termo é isso, o outro diz que é diferente, a interpretação. Mas, enfim, existe um significado. E não é a gente que Super. decide Exato. esse significado. O que é diversidade? O que é equidade? O que é inclusão? Como eles se complementam ou como eles se diferenciam? Eu costumo fazer um resumo para facilitar, que é: a diversidade é a nossa realidade. Se a gente olha para o lado hoje,
a gente vai ver que não tem nenhuma pessoa exatamente igual a gente. E isso está relacionado às características físicas, às funcionalidades, a onde você mora, geolocalização, sabe? Exato. Onde você mora, de onde você veio, onde você estudou. Quais são as suas crenças? Quais são os seus acessos? Isso está muito relacionado também ao acesso. Está relacionado à religião, à cultura, a tudo. Então, tudo que te faz ser Raquel é um universo de critério da sua diversidades. diversidade. E aí existem muitos marcadores sociais para as diversidades. E aí eu tenho falado muito e reforçado muito a necessidade da gente falar das diversidades, porque não tem um pacotinho, não dá para encaixotar uma pessoa. Perfeito. Então, eu vou falar sobre mim. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher cis. Então, eu me reconheço sendo uma mulher. Eu sou uma mulher negra, eu sou mãe, tudo isso é marcador social. Moro na Zona Leste de São Paulo, também é marcador social. Sou muito ecumênica pela minha mãe, mas estudava em escola católica e cresci frequentando centros de Umbanda. Fiz introdução ao budismo, então tem um monte de outras características que vêm comigo. Compor. Que formam o a seu Marina. universo. Quando você me olha, você vai enxergar essa Marina que está usando brincos de búzios hoje. Então, a diversidade está relacionada a tudo o que me forma. Quando eu falo de equidade, eu estou falando de oportunidade justa. Tem umas imagens muito boas para definir a equidade, que é... Eu não consigo colocar todo mundo no mesmo lugar e com as mesmas condições se eu não considerar todas as características dessas pessoas. Então, imagina lá uma imagem que eu uso bastante nas aulas, inclusive, que é... Tem um pé de frutas, uma árvore com frutas. E tem 3 pessoas para querendo pegar essa fruta. Uma criança, uma pessoa adulta e uma pessoa em cadeira de rodas. As 3 têm a mesma condição de pegar a fruta? Obviamente que não. E tem várias imagens mesmo sobre isso. Maravilhosas. Que ajudam, né? Coloca aí no Google equidade, imagens. Vão aparecer imagens ótimas. Então, a equidade diz dos direitos, da equiparação de direitos. Então, a gente está falando de acesso. Todo mundo tem que ter acesso à educação. Vamos voltar lá para os direitos humanos. Todo mundo tem direito à saúde. Todo mundo tem direito à educação. A gente precisa partir do mesmo lugar. As pessoas têm os mesmos direitos. E aí, isso está muito relacionado com a nossa jornada, porque são as escolhas que a gente faz. Se eu abro um processo seletivo e eu não dou as mesmas condições para as pessoas acessarem aquela vaga de emprego, eu já não tô olhando para equidade. Se eu disponibiliza qualquer serviço de educação, de saúde, mas diz assim, tá lá, chegue até lá você do seu jeito ou como você puder, porque o teu caminho não vai ser a minha preocupação. Sabe as famosas vagas de estágio que exigem 5 anos de experiência? Você não tá querendo trazer as pessoas para essa vaga. Ela tá aberta, não tá? Exato. Mas você não vai chegar lá. E a inclusão, ela é o nosso pacto social. Porque a gente olha para as pessoas e a gente precisa que elas estejam no mesmo lugar. E isso está muito relacionado à inovação, isso está muito relacionado à justiça social, isso está muito relacionado ao desenvolvimento social e econômico das cidades. E aí eu gosto muito de trazer o conceito de cidade universal, de desenho universal para cidades, que não importa onde é o espaço, ele está aberto e disponível para todas as pessoas, independente do seu grau escolar, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não, independente de ser uma mulher ou um homem, e a questão de gênero está sendo tão discutida, e eu acho ótimo que isso seja muito discutido. Então, quando a gente olha para a inclusão, é isso, assim, qual é o nosso pacto social para que todas as pessoas tenham o mesmo acesso, as mesmas oportunidades, independente de qualquer característica que te forme, que te apresente. Então, é um ciclo virtuoso que eu prego muito, assim, muito, de que a gente precisa olhar para tudo isso. E aí, uma vez eu estava conversando com uma especialista em futuros. Ela chama Lígia Zottini, ela é maravilhosa. E aí eu perguntei para ela, qual vai ser o futuro da diversidade? Aí ela falou, a gente entender que existem 8 bilhões de diversidades. Então, isso me pega muito, assim, porque a gente e aí eu voltar muito pro básico também. Tem muito conceito, mas é voltar muito pro básico, de olhar a pessoa como pessoa, colocar a pessoa no centro das discussões e das decisões. Assim, o que eu tenho visto, eu tenho acessado alguns estudos sobre diferenças das gerações. Nem estava previsto, gente, falar sobre isso. Vamos.
Mas você falou, eu lembrei. A gente sempre olha, tá? Vários estudos sobre essa diferença, né? Na mentalidade, na forma de consumo, pensando em doação, quando a gente fala em terceiro setor. Então, a gente acompanha tudo, são poucas, também não são muitas pesquisas ainda, mas tem algumas que servem de dados. E o que a gente tem visto, tem essa geração que está chegando, né, que está entre talvez 10 e 18 anos agora, mas que está chegando, né, começando a entrar para o mercado de trabalho, quem já está ali nos 18. E aí esses estudos mostram já uma diferença de mentalidade do ponto de vista de reconhecimento dessas diversidades. A gente estava falando de filhos, maternidade e carreira. Eu tenho uma filha que acabou de completar 10 anos e para ela é a coisa mais natural do mundo. Tem coisas que ela nem pergunta, que ela nem estranha, que ela não precisa perguntar, porque para ela aquilo ali é simplesmente mais uma pessoa. Então eu tento ver, né, com o lado positivo de quem sabe tudo que a nossa geração está tentando construir, Sim. a gente ainda vive um pouco para ver, nem que em pequena escala, essa mudança que está vindo numa geração que está chegando. Eu espero que isso também influencie no mercado de trabalho. Eu também espero, e eu também percebo muito essa mudança de comportamento, mas aí eu também lembro de um dado de que os homens jovens são cada vez mais conservadores, enquanto as mulheres jovens são cada vez mais progressistas. Olha, esse dado eu não tinha acesso. Que legal E saber assim, disso. É bom pra gente se preparar em como mudar essa mentalidade. E eu sou mãe de 2 meninos, né? Então, eu também tenho essa responsabilidade de direcionar os meus filhos Sem para uma dúvida. visão e uma percepção diferente da sociedade, entendendo que é todo mundo igual. E assim, é todo mundo igual também, vírgula, né? É todo mundo diferente. E é isso que é o bom. Exato. É igual em direitos, mas não em características. E aí eu volto para a Constituição Federal, que é de 1985. Não, 88, perdão. Tem 35 anos. A gente nasceu num país em que a gente não tinha os mesmos direitos perante a lei. Exatamente. Então, é uma jornada ainda muito recente, né? A gente Nós somos essa primeira geração militante. A gente vivencia... vieram muitas outras mulheres que abriram esses caminhos. Sim. Para que a gente conseguisse, inclusive, ter essa Constituição do jeito que é. Mas a gente ainda tem uma longa jornada. Eu converso muito sobre isso com a minha mãe, porque minha mãe também, com 3 filhos, queria que o mundo fosse diferente pra gente. E ela olha hoje e ela reconhece muitas das conquistas que a gente teve, mas ela também sabe, tem muita consciência de tudo que a gente precisa andar. E eu acho que a gente também tem esse papel de reconhecer tudo que a gente vivenciou, porque às vezes parece que a gente tá sempre sendo pessimista, né? Nossa, o gap de gênero, a lacuna de gênero vai demorar mais de 100 anos. Eu não vou ver essa mudança. E eu sei e aí que não. essas estatísticas, né, que pode dar essa sensação de pessimismo, acaba fazendo a gente não tentar mudar. Porque diz assim, o meu movimento é tão individual, é tão pequeno, né? O que eu, sei lá, os conceitos ou as crenças que eu tô trabalhando com os meus filhos, ou a educação que eu tô dando para minha próxima geração, parece tão pequeno, se eu digo que é só daqui a 100 anos e eu não vou estar aqui para ver, que às vezes imobiliza as pessoas. Isso o que eu falo não é bom. Nada. E o que eu falo sempre é, eu acordo e durmo todos os dias para que essa transformação aconteça. Se eu parar de fazer isso... Maravilha. Esses anos vão aumentar, porque aí eu paro de fazer, você para de fazer, outra pessoa para de fazer. E eu sempre falo que a principal barreira das transformações e dos acessos é a atitudinal. Sem dúvida. Então a gente precisa olhar pra gente, entender a nossa responsabilidade como sociedade, como cidadã, no coletivo, no individual, pra gente conseguir mudar. Então, se são quase 200 anos. Se são mais de 200 anos a gente fazendo tudo que a gente tá fazendo hoje, imagina se a gente parar de fazer. A gente nunca vai ver isso. Gente, essa fala é super importante, porque aí eu acho que dá essa mentalidade, mostra o quanto a gente também tem responsabilidade em tudo. No hoje, no aqui, no agora, com cada pequena atitude que a gente toma, né, em relação ao tema de diversidade, equidade e inclusão. Exato, exatamente. É sempre nossa responsabilidade. Porque tem gente que fala, vou deixar para o governo, mas quem elege quem tá lá? Não, e não é um governo, não é lei que vai mudar isso só. É atitude diária. Exato. Vamos falar de ambientes de negócios? Bora. Porque a gente estava justamente também comentando sobre isso, que a gente teve uma aceleração, talvez, da preocupação. Não quero
fazer julgamento de valor sobre estágio ainda disso, mas é um tema que, de alguma forma, esteve presente nos negócios de alguns anos para cá, década de 90 para cá, quando a gente começou a ter, né, a promulgação, por exemplo, da lei de cotas. Então, pronto, temos uma legislação, empresas acima de 100 funcionários precisam contratar um percentual de pessoas com deficiência, corre todo mundo e vamos tentar nos adequar à legislação. Mas fato que um eixo de diversidade, equidade e inclusão é um dos eixos do social, da sigla ESG, que nada mais é do que uma preocupação com o risco do negócio. Sim. Né? Mas veio com tudo, porque de alguma forma talvez seja mais fácil de materializar o que é esse risco do negócio, porque o social é bem complexo, né? Então acho que talvez é um tema mais fácil ali, talvez, de materializar. Como você está enxergando isso hoje no ambiente corporativo, Má? Assim, o que a gente caminhou, se caminhou, quais são nossos avanços, como você entende qual é o nosso momento, né, sobre esse tema dentro do ambiente de negócios, e o que você enxerga que ainda são grandes desafios que a gente precisa ficar mais atento para as políticas empresariais? Vou começar pelos desafios, tá? Ok, vamos lá. Porque tem uma agenda que é direcionada, e essas agendas direcionadas, elas acontecem, elas surgem a partir de um acontecimento. Então, a questão racial dentro da ESG estava muito em alta desde o Black Lives Matter, do George Floyd. E de acontecimentos trágicos no Brasil. No Brasil. Relacionando a empresas. Exato. E aí todo mundo começou a investir nisso, o que é ótimo e muito necessário e faz parte da reparação histórica, só que ela precisa ser recorrente. Então, acho que o grande desafio é ter a recorrência das ações. Aí vira a emergência climática. As pessoas tratam como se fosse tudo diferente, ou saúde mental. Tratam como se nada tivesse relacionado, e tá tudo absolutamente relacionado. Né? A gente adora trabalhar com as aí, caixinhas. Tira aqui o dinheiro da questão racial, coloca em saúde mental. Mas espera aí. As pessoas racializadas, eu não estou falando só da população negra, que é a maioria no Brasil, inclusive. As pessoas racializadas, elas estão podendo ser quem elas são de fato? Dentro do ambiente corporativo? Estão ainda mandando alisar o cabelo? Ou prender o cabelo? Ou usar roupa menos colorida? Porque tudo isso eu já ouvi. Ai, gente, isso é uma loucura, então, tô investindo aqui em saúde mental, mas as pessoas não podem ser, a população LGBTQIAPN+, elas conseguem ser quem elas são dentro do ambiente corporativo, ou elas ainda precisam se esconder no armário porque elas não são aceitas? Exato. A gente já teve, você sabe desse caso, mas eu já tive uma contratação rejeitada de uma pessoa para minha equipe porque era um homem gay. E veio escrito na reprovação. Que essa era a grande razão. Que era o motivo. Eu fico feliz em já ter trabalhado em uma empresa que eu não vou citar nomes, não imaginava que seria assim, porque é um mercado bastante conservador, um setor bastante conservador, mas na minha área, que eu estava dentro de responsabilidade social, subindo para RH, né? E a gente tinha estagiários que podiam usar o seu gloss e o seu batom durante o trabalho. E isso era a coisa que mais me fazia feliz quando eu entrava na sala e dizia, nossa, ele pode ser quem ele quer aqui dentro, né? Exato. Até um certo limite, não vou dizer que era absolutamente, enfim, aceito, mas, poxa vida, ele sente a vontade para fazer isso. O não se sentir à vontade de ser o que você é, eu concordo com você. Gera uma relação muito direta com o investimento que a gente tem que olhar sobre saúde mental. Exato. E aí falam, ai, nossa, tá todo mundo saindo da empresa. Por que será que tá todo mundo saindo? E aí, não é uma coisa independente da outra. Então, as ações precisam ser recorrentes e eu acho que esse é o grande desafio. Agora, a gente está olhando muito para a emergência climática, com tudo isso que está acontecendo, que todo mundo também já sabia que estava acontecendo. Sem e dúvida. a conta não vai fechar, essa conta já não fecha há bastante tempo. A gente precisa tomar atitudes para conseguir mitigar e fazer redução de danos, sabe? Então, acho que o grandíssimo desafio é, de fato, ter recorrência nesses investimentos e nessas ações para que isso aconteça. Eu sou jurada também do Prêmio Aberge na categoria de diversidade e inclusão. E, gente, vai fazer 6 anos que existe essa categoria. Tem empresas que há 6 anos mandam case de Semana da Diversidade. Meu Deus. Se você está fazendo há 6 anos Semana da Diversidade, você não entendeu isso como uma política da empresa, algum problema. Não adianta me mandar case. E eu caneto mesmo, não dou nota. Não adianta me mandar, não adianta.
Olha, já é uma dica para o Fica a Prêmio dica. Aberge. Pelo menos façam Na alguma categoria de coisa. diversidade, já fica a dica. Você Exato. sabe que o que me despertou para o terceiro setor, eu estava ainda na faculdade, me formando em pedagogia, foi justamente a área de diversidade e inclusão. Eu comecei pela área de inclusão educacional, na época da Eu lembro. aprovação da primeira legislação, até porque na época a gente também estava descobrindo que um primo meu tinha síndrome de Down, e eu olhava para o futuro pensando primeiro na escola, ainda nem no mercado de trabalho, até porque eu era muito novinha, e aí eu olhava, aquilo me assustava de alguma forma, né? Como que ele vai ser tratado no futuro? Depois disso, eu acabei preferindo ingressar para o mercado corporativo, e aí fui fazer uma pós em RH, mas direcionando na contratação, até então, de pessoas com deficiência, porque era o tema que se falava naquele momento. E aí, depois disso, acabei trabalhando vários anos com políticas de inclusão e diversidade, sempre num dilema muito grande, em falar muito mais sobre o que a empresa ganha com isso, do que sobre o que é certo efetivamente você fazer, do ponto de vista social, independente se eu estou olhando o lucro, a competitividade ou não, mas fato que a gente ainda acaba tendo que usar as estatísticas que existem, e principalmente dos estudos da McKinsey, que são super sérios sobre isso, para dizer, olha, além de ser certo, além de ser o que você deveria pensar de uma maneira mais natural, também torna a empresa mais lucrativa ou mais competitiva. Sim. Mas aconteceu no meio da pandemia, eu diria, eu acho que foi no segundo ano da pandemia, de uma empresa onde um grande amigo meu trabalha, e ele é uma pessoa com deficiência que faz parte da cota de pessoas com deficiência dessa empresa, tinha sido convidado a implantar comitês de diversidade dentro de uma empresa que não tinha a menor cultura de inclusão até então. E aí ele recebeu aquilo assim como uma felicidade muito grande, um grande desafio, mas muito feliz de poder ajudar a pautar o tema. E aí foram as caixinhas. Então, vamos falar de diversidade racial, comitê 1, né? Vamos falar de mulheres, comitê 2. Vamos falar de pessoas com deficiência, comitê 3. Mas quer dizer, então, que com deficiência não tem mulher e não tem negro, é isso? E, no final das contas, me convidaram, fiz uma palestra, aquela coisa toda. Ele desistiu do comitê. Por quê? Não tinha efetividade. Era só um fórum para dizer assim, estamos discutindo o assunto. Convida um especialista num mês, daqui a 3 meses convida outro, daqui a 6 convida outro. Atividades específicas, políticas específicas, não saem. E eu ainda vejo muito Isso é o que mais isso acontece. acontecendo nas empresas. Então, primeiro grande desafio, ter recorrência nas ações. Segundo grande desafio, os comitês são importantes de existirem, só que eles não têm estrutura, eles não têm orçamento. Então, as pessoas precisam cumprir todas as suas metas e ainda assim dedicar tempo para o comitê. Às vezes, essa conta também não fecha. Sem dúvida. Porque, especialmente as áreas de negócio que têm metas mais agressivas. Uma pressão por resultado. Total. E aí você não pode deixar de fazer uma coisa porque você se comprometeu a fazer outra. Então, muitas pessoas desistem desses comitês. E sem orçamento é isso. Te convidam para fazer uma palestra e aí te dão um kit depois. E aí não entendem palestra que voluntária, você... Não palestra entendem voluntária. que você tem o custo Exato. de tudo isso. Que é o seu conhecimento, o seu tempo, o seu deslocamento, sua carreira, experiência. Tudo. Não, essa conta nunca vai fechar. Então, acho importante ter. E outra coisa que me incomoda bastante é de sempre racializar ou trazer marcadores sociais para as áreas de diversidade. Então, você vai em qualquer lugar, a pessoa que lidera a área de diversidade é uma pessoa negra. Mas acima dela são pessoas brancas, hétero. E aí ela tem uma alçada para tomada de decisão. Acima dela. Sobe, as coisas não acontecem. E aí, nossa área é recente, tem só 3 anos. Aí você fala, gente, uma área com 3 anos num negócio que não consegue dar resultado porque não tem orçamento. E aí a gente também consegue espelhar para o governo, tá? Ministérios importantíssimos existem hoje, mas não tem orçamento para fazer uma série de ações. Né, e colocar suas políticas em prática. E aí fala, mas não está funcionando. E aí são pessoas racializadas que estão lá também. Então, a gente precisa olhar como estratégia de negócio e ponto fundamental para o negócio. E eu tenho muito medo dessas vitrines, digamos assim, né? Porque parece que o assunto está sendo cuidado,
né? Parece que alguma coisa está acontecendo e na prática é o que você falou. Não está avançando. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que estão nesses espaços, porque eu tenho certeza do comprometimento Sem dúvida. e do desenvolvimento, mas eu também sei do peso que é isso, porque elas estão numa representação fundamental e E às importante. vezes sem autonomia, né? E as pessoas vão jogar nela a responsabilidade. Isso. Então, mas você estava lá no comitê, por que as coisas não mudaram? Mas você está lá nesse espaço, por que continua acontecendo do mesmo jeito? Sendo que a pessoa, ela tem a responsabilidade, obviamente, ela pode usar aquele espaço aí a depender muito do espaço que ela tá, se ela tem segurança psicológica, se ela tem autonomia na tomada de decisão, mas isso precisa estar espelhado em todas as Ela tá dentro pessoas. de uma engrenagem, Enquanto né? todas as pessoas precisam perceber a sua responsabilidade, precisam ter consciência da sua responsabilidade. Enquanto isso não acontecer, vai depender a Raquel tá aqui na empresa hoje, a Raquel liderou todo esse processo. A Raquel sai, o negócio morre. Exato. Que é E muito a do gente que já viu acontece. muito isso acontecer. Continua acontecendo. Ainda acontecendo. A gente já viu muito. E não dá pra inovar se você não tem diversidade. Não dá pra inovar. Não dá pra Porque inovar. imagina, você tem um problema, eu tenho um problema com essa xícara. Só que eu sempre usei a xícara dessa forma. A Raquel usou a xícara de outra forma. Eu uso pra tomar água, a Raquel usa pra tomar café, leite, pra fazer vasinho de planta. Entende a diferença? Exato. E Quando aí, a gente tem pessoas inclusive, a diferentes. gente pensando em diversidade etária. Essa convivência de gerações é Exatamente. riquíssima. Sim, Principalmente enquanto a pra gente inovação. continuar achando que a xícara vai servir só pra tomar água, a inovação não existe. Sem dúvida. Perfeito. E aí, você falou de desafios, mas a gente teve avanços, se a gente pensar. Sim. Quais você diria que são os mais Eu importantes? acho que a gente tem muitos avanços e tem pesquisas que mostram que a gente teve avanços da inclusão de pessoas, inclusão de mulheres no mercado de trabalho e em cargos de liderança. A gente vem olhando Um crescimento. um crescimento. A B3 tem um indicador que precisa ter liderança nas empresas listadas. Isso já é um grande avanço, Sem porque dúvida. é alguém que olha para grandes negócios falando, olha só, você precisa ter equidade de gênero aqui. Acho que sim, acho que a gente já veio avançando em muita coisa. Acho que ainda falta muitas outras coisas, porque aí também não adianta pensar em equidade de gênero se você só pensa no gênero, você não pensa que existem mulheres negras, mulheres Sim, indígenas, todos os mulheres outros com marcadores. deficiência. Exato. Então, acho que a gente tem muito a avançar. Mas eu acho que sim, a gente já vem melhorando. Há passos que a gente pode considerar pequenos, e eu acho que a grande celebração disso é que muitas mulheres vieram antes, abrindo esse caminho para que a gente pudesse, inclusive, estar aqui hoje falando sobre. Disso. Mas a gente ainda precisa acelerar esse avanço, sabe? E há quem ainda critique ações afirmativas como essa, né? De dizer, não, só está colocando por uma questão de obrigatoriedade, aí quer questionar a competência. Essa fala, eu digo que é aquela que a gente também falou sobre isso, né? Essa fala, eu digo que é aquela que eu prefiro virar minhas costas e sair. Sim. Porque aí eu não quero nem conviver mais, porque às vezes até argumentar cansa, né? Muito. Você fala, gente, em que mundinho essa pessoa vive para achar que não existe nessa população gigantesca que a gente tem, com as estatísticas gigantescas de diversidade de população, e dizer que não, que a mulher só está ali porque é uma ação afirmativa e porque tem um percentual obrigatório, né? Exato. Então, enfim, aí entra na meritocracia. Meritocracia, eu gosto de chamar. Por um discurso que não é o discurso da meritocracia, que também já houve muita distorção. Total. E Não assim, a gente sempre olha. Eu trabalhei com uma mulher muito incrível que sempre fala que não existe vácuo de poder. E aí, quando tem um espaço, as pessoas entram e assumem esse lugar. Quando elas assumem esse lugar, o que elas vão fazer? A gente volta lá para a barreira atitudinal. O que elas vão fazer de diferente? Que espaço é esse que ela tem para atuar? Então, acho que a gente também precisa pensar nisso. E aí, um outro ponto muito importante as pessoas se sentem ameaçadas. Todo mundo quer um mundo melhor. Todo mundo quer viver em condições melhores. Mas se para isso ela precisar manter as coisas do jeito que estão, para que ela se sinta no privilégio, ela vai manter. E aí, cadê a nossa responsabilidade social, coletiva? Então, isso também se espelha muito para as empresas. Que, é muito legal contratar, ter vagas afirmativas, processos todos pensados para que isso aconteça. Mas aí a pessoa entra e ela não tem a menor possibilidade de carreira, de desenvolvimento de carreira, de crescer naquele lugar. Porque ela entrou pela cota. Ela entrou num processo afirmativo. Ninguém vai desenvolver aquela pessoa.
E aí, a inclusão também fala disso. Não é o fato de contratar, é o fato de acolher e fazer com que aquele espaço seja tão seguro o suficiente e tão vivo o suficiente para que essa pessoa possa crescer naquele lugar. Sim, ter a oportunidade de desenvolvimento. Exato. A gente, durante o período, né, que eu falei que eu estava cuidando dessas políticas de diversidade e inclusão em uma empresa específica, hoje a gente faz como consultoria, não como, né, na época eu não era consultora ainda, mas a gente foi buscar cases e etc. Tinha muitos relatos, por exemplo, de empresas de telemarketing que cumpriam a cota. Eram as empresas que, né, as grandes cumpridoras de cotas de contratação de pessoa com deficiência, mas era aquela seleção assim, olha, eu quero só um tipo X de Muito. deficiência. E aí chegava a ponto de eu ter colhido relatos de colocar a pessoa no seu posto de trabalho e não ter nem o computador para ela fazer um atendimento, por exemplo, no telemarketing, porque ela estava só cumprindo a cota. Era só ficar sentada ali de 9 até não sei que horas, né? Qual era a carga de trabalho, geralmente 6 horas, e aquilo ali era só para eu não pagar a multa ou para não prejudicar a minha reputação. Então, quer dizer, Sim. cumpro, mas não cumpro, né? Cumpro, mas o que é isso que eu estou fazendo dentro Isso do ambiente? é Que mensagem muito. é essa que eu estou passando dentro do meu ambiente de trabalho? Isso é muito comum ainda. Eu trabalhei em algumas organizações na causa de pessoas com deficiência e era muito comum nas áreas de empregabilidade chegarem escolhendo. Eu preciso de uma pessoa com deficiência visual aqui, mas pode ser uma baixa visão, mas ela consegue enxergar o que está no computador, eu vou precisar adaptar alguma coisa. E assim, gente, tecnologia. Ampliar a fonte, ter um software, tem software gratuito de leitura de tela. Então, assim... E às vezes todo esse esforço, aí você fala assim, quantas vagas foram preenchidas? Uma. E muitos relatos de pessoas que eram contratadas e sequer precisavam sair das suas casas. Era só para constar na folha. Só para constar na folha. Que estavam contratadas. Da mesma forma, todas as outras frentes das diversidades, assim, né? Sim, sem dúvida. E aí, voltando a falar um pouco do movimento, enfim, midiático do ESG, Sim. que agora já está havendo uma série de questionamentos, continua, não continua, vai para frente, não vai para frente. Nem vou entrar muito nesse mérito. Mas você sentiu alguma diferença, né, entre 2020, quando a BlackRock fez a declaração colocando o ESG na grande preocupação do risco social das empresas, do risco social para o próprio negócio. Você sentiu alguma mudança em relação a esse assunto? Porque, de alguma forma, acelerou uma preocupação. Você lê um relatório de sustentabilidade hoje, você vê que está mencionado de alguma forma lá dentro. Quem trabalha com isso sabe reconhecer o que é efetivo ou não. Sim. Só de ler, né, o relatório de sustentabilidade. Mas você percebeu alguma mudança em função disso? Eu acho que a principal mudança é do nosso comportamento. E do nosso comportamento também como consumidor. De querer saber o que está acontecendo minimamente. Sim. Então, eu quero saber se tem alguma preocupação. Eu quero saber quem são as empresas envolvidas em uma série de coisas. Eu acho que esse foi o grande ganho, porque a gente também está falando de cultura. Assim como a gente fala de cultura de doação, a gente também está falando de uma cultura social que precisa ser estruturada e que ela é muito recente. A gente sabe que mudança cultural demora muito tempo. Sem e aí, dúvida. Quando veio o boom do ESG, eu achei que foi legal, porque a gente começou a falar mais sobre isso. Era algo que a gente já falava. Era algo que a gente tinha tanto trabalho para convencer a alta liderança de que tinha que colocar pelo menos o assunto na pauta, né? E aí é isso, a gente fala, aí vem alguém e fala, olha isso aqui que legal. Aí todo mundo, que legal. Incrível. Então, acho que abriu muito espaço de conversa e abrindo espaço de conversa abrem muitas possibilidades e oportunidades. Se elas são de fato usadas da melhor forma, acho que a gente conseguiria gravar mais uns 3 episódios do podcast para falar sobre isso. Sem dúvida. Mas ela abriu esse espaço de conversa que é importante. E eu acho que mudou também. Tem pesquisas que são lindíssimas, que falam que mais de 70% das pessoas se preocupam com a cadeia de produção e quais são as atitudes e as ações relacionadas a ESG das empresas. Mas a verdade é que o preço determina isso. Determina de onde a gente vai comprar, de quem a gente vai comprar. E que muitas das práticas só vem também a conhecimento público quando vira impacto social, né? Quando vira escândalo reputacional. Então, tem coisas que estão acontecendo, políticas que estão acontecendo ou não ali dentro da empresa e que a gente não consegue avaliar como consumidor. E reputação é um dos principais indicadores de inovação. Sem dúvida. E de risco social. Exato. Então, quer dizer, tudo relacionado. Acho bom a gente, de verdade, levar esse assunto a sério sério agora. Acho que a gente tem que conversar na mesa do café da manhã, no bar, com os amigos, nas festas, sobre
quais são essas atitudes e os comportamentos das empresas e da gente ter a oportunidade. Eu acho que a gente está caminhando para um contexto social diferente nesse momento, para que a gente possa voltar a falar do tipo, vou comprar aqui, não vou comprar ali. Mas é isso, o preço ainda dita muito as coisas. E aí, falando 10 anos para frente, você colocou agora esse olhar do futuro, do que a gente está caminhando. Pensando ainda esse ambiente corporativo e a aceleração, eu diria, que a gente está nesse momento aqui. Olhando 10 anos para frente, o que você imagina, e aí realmente uma percepção bastante individual pela tua experiência, que pode ser, o que pode acontecer de prejuízos para uma empresa, para um negócio, se ele negligenciar nesse momento ou por mais tempo uma pauta como essa e uma ação adequada. A gente está falando de 10 anos, antes a gente falava de 10 anos como se fosse muito Muito longe, né? Agora né? a gente está falando de amanhã. É. A minha percepção e o meu desejo, e eu trabalho muito para que isso aconteça, é que daqui 10 anos, se você não for comprometido socialmente, adeus. Seu negócio, ele vai estar muito comprometido, seus resultados vão estar muito comprometidos. Porque a gente está aprendendo cada vez mais rápido a reconhecer, nomear e agir. Então, eu acho que essa tomada de consciência coletiva está muito acelerada. Então, ou olha agora e se estrutura para isso acontecer, porque 10 anos, de novo, é amanhã. Ou eu acho que vai ter um risco reputacional. Primeiro risco é o reputacional, mas a estrutura do negócio vai ficar muito comprometida. Eu espero muito isso. E eu acho que daqui 10 anos a gente já vai estar numa cultura social também muito diferente. Em que as pessoas, de fato, conversem e reconheçam mais tudo o que está acontecendo, sabendo agir melhor e com outras oportunidades de ação. Mas eu acredito muito também na mudança individual das pessoas. Que a gente vai olhar para o social como responsabilidade de cidadania, de fato. Então, o que eu faço de diferente? Das doações se tornarem recorrentes e não apenas em casos emergenciais, que são fundamentais de acontecer, a gente sabe. Mas emergência é emergência. E depois você tem que entender que tem todo um contexto social que precisa de recurso. Exato. Vamos falar do Rio Grande do Sul. O emergencial é muito importante, porque eles estão no auge da crise. Mas vai demorar um tempo de reconstrução. Não dá para colocar todo mundo lá agora e depois sair todo mundo e abandonar esse período de reconstrução. Pandemia, né? Que no início, quando a gente falou, vai demorar pelo menos 2 anos, todo mundo recluso. A gente achava que isso era uma loucura, que não iria acontecer e a gente ficou. E aconteceu ontem. 2 anos, exato. Aconteceu ontem. E um monte de gente que teve assistência e foi atendido, beneficiado por ações e projetos na pandemia, hoje não são. E a retomada é muito difícil. Perfeito. Então, a gente precisa ter recorrência nesse olhar social, a gente precisa ter recorrência nesse olhar de doação, para que isso vire uma cultura. E não, eu vou fazer uma doação, falando muito do terceiro setor, eu vou fazer uma doação porque, a minha fé cristã me obriga a fazer. Não, eu vou fazer uma doação... Porque eu entendo meu papel. Porque eu entendo meu papel como cidadã. E se eu quero mudar o mundo, eu vou apoiar quem está mudando o mundo. E eu vou apoiar de forma recorrente, eu vou apoiar com o meu dinheiro, eu vou apoiar com o meu conhecimento, eu vou apoiar com a minha presença, eu vou apoiar com a minha influência. Exato. Porque a doação é sobre poder. É influenciar poder. A gente esquece da questão de influência. É uma ação política. Sem dúvida. E aí, eu acho, falando ainda do ESG, mas antes de eu voltar a falar agora de diversidade, mas eu quero falar de maternidade também. Mas só para fechar, falando de ESG, eu acho que tem um ponto, na minha opinião, muito positivo de todo esse movimento, que até então, eu, dentro de responsabilidade social, eu vi uma preocupação dos executivos mais altos e que não tinham uma correlação tão direta com a área social, muito mais do ponto de vista de contratos comerciais e potencial de venda, de consumo, né? Preocupado, seja um B2B ou um B2C, preocupado com o seu consumidor, talvez há 3, 5 anos atrás. E agora, eu acho que você trouxe um ponto na sua fala que eu só queria ressaltar, porque não pode passar despercebido, que é a questão da sobrevivência do negócio. Eu comecei a ver ainda pequeno, mas um movimento que eu acho que tem uma tendência de crescer, que as pessoas estão, de fato, pessoas profissionais, a gente falou de carreira, vai falar agora de maternidade e carreira, mas as pessoas estão preocupadas agora com esse equilibrar de pratinhos, né? Vida pessoal, vida profissional, satisfação, felicidade. Não é só trabalhar, usar o conhecimento que eu adquiri, receber o meu salário e continuar
nesse ciclo, a que custo da minha vida pessoal. E aí eu tenho visto, e eu já vivi isso dentro de uma área de responsabilidade social, de uma empresa que tinha dificuldade de atrair os melhores talentos do mercado. Porque as pessoas que se formavam na faculdade do curso mais importante que a gente precisava contratar para a operação, elas preferiam ir para o nosso concorrente do que para a empresa onde eu trabalhava. E aí, lógico que as questões sociais têm, de como a empresa trabalha, né, trata as pessoas, o social, quem está em volta, tem uma influência muito grande no desejo que eu tenho de estar ou não trabalhando em prol daquele negócio. Então, eu vejo até um futuro de que talvez eu queira um profissional e eu não consiga trazer o profissional que eu preciso. Tem uma empresa que está E olha o muito... impacto. Exato. Eu nem produzo. Não é um que eu não vou impacto no vender, eu não vou negócio. conseguir produzir bem. E a gente tá falando de novo sobre comportamento, a gente tá vendo um comportamento muito diferente desde a pandemia na forma em que a gente compra, que a gente consome. A gente tava falando de varejo um pouco antes de começar. E aí me vem muito uma empresa gigantesca que sempre se posicionou como sendo uma empresa para mulher. Só que nesse conselho só tinha homens. Uau. E aí, obviamente, com medo de perder esse espaço para as mulheres, porque a gente estava falando de privilégio, de poder e controle, enfim, a gente falou sobre tudo isso. E essa empresa hoje passa por enormes dificuldades de se manter, e é uma empresa gigantesca, de muitos anos, porque não tem o olhar direcionado, a percepção do negócio direcionada para o seu público. E aí a gente está falando da porta para fora e do impacto disso para dentro, mas a gente também está falando sobre as pessoas quererem ou não estar naquele lugar. É isso. Para quem o tempo é o nosso recurso mais valioso. Nenhum dinheiro do mundo paga a nossa saúde mental e o tempo que a gente perde, aqui perde muito entre aspas, porque aí também falando de um lugar de muito privilégio de poder escolher onde tá, onde não tá. Sim. Mas para onde a gente está direcionando o nosso conhecimento, nossa dedicação, nosso recurso? Eu vejo hoje as pessoas passando cada vez menos tempo nos lugares. E aí eu volto para o lugar de porque talvez hoje a gente consiga reconhecer, nomear e agir. E essas pessoas estão agindo, saindo, buscando outros espaços para trabalhar. Então tem uma questão, e eu acho que isso em menos de 10 anos vai acontecer cada vez mais, das pessoas quererem ou não terem esse sobrenome corporativo. Gente, eu sou contra ter sobrenome corporativo. Completamente contra. Você é uma pessoa que já conseguiu equilibrar de alguma forma para não ter isso. Porque é isso, nenhum CNPJ vale a sua vida pessoal. Porque qualquer coisa que acontecer, você é um número. Exato. Então, eu acho que vai ter muito, eu acho que já tá tendo, eu acho que vai ter cada vez mais isso de, tá, deixa eu ver qual é o seu comprometimento. De muitos anos de carreira, né? Tanto quanto nós, ou mais do que nós. Quer dizer, até talvez de uma outra geração. Total. Mas que já estão chegando no dia de hoje dizendo, eu não quero mais o mercado corporativo, eu vou ter a minha consultoria. Porque não quer mais estar dentro da engrenagem da maneira com a qual ela funciona hoje. Tem um recado muito importante aí, né? As engrenagens precisam se ajustar. Porque o comportamento mudou. E essa geração mais nova, eu vejo as filhas dos meus primos, que estão todas ali entre 18 e 25, 28 anos, elas têm uma outra percepção de mercado e de carreira. Elas sabem o que elas querem e para elas o mais importante é o desenvolvimento delas e não necessariamente do lugar que elas estão, entendeu? Sem dúvida. Então é bom ficar de olho aí, tem uma mudança bem importante que vai impactar a porta para dentro e já está impactando muito a porta para fora. Maravilha, eu espero que venha. Venha pro bem, tem que vir. Só vem. Que daqui a 10 anos a gente possa já estar falando de outras coisas, Exato. né? E não dos mesmos problemas. E eu quero muito essa geração assumindo o lugar de tomada de decisão. Acho que sim, precisam ainda trabalhar bastante para conseguir ter mais repertório e experiência. Sem dúvida. Mas eu acho que quando eles assumirem esses lugares, e aí eu espero muito que sejam essas mulheres que são progressistas, quando elas começarem a assumir esses Refrescar espaços... a mentalidade. Aí a gente vai ter um boom, assim, gigantesco de mudança social, corporativa. Acho que vai ser muito bonito de ver. Maravilha. Falando de diversidade ainda, de inclusão ainda, enfim, de equidade ainda, de mercado corporativo ainda, mas sob a ótica da maternidade. Você sabe que esse é um tema que, enfim, passei a me dedicar há muitos anos, você também, e de alguma forma a gente continua entendendo quem está fazendo isso, quem olha isso e mantém no radar ou se junta, enfim.
Eu sei que assim como foi para mim, para você, maternidade gerou uma grande mudança na sua vida profissional, inclusive. Seja de militância, seja de trabalho, de formato, do não ter o CNPJ como sobrenome, enfim. Me conta esse período e me fala como você tá na Bitumami, porque agora você está olhando para essa causa especificamente, entre algumas olhando. outras coisas. Exato. Eu brinco que eu sou um coletivo, ou eu faço a piadinha de que eu sou o pai do Chris, que eu tenho vários empregos, né? Vou começar falando da carreira e da maternidade com 2 dados muito importantes. O primeiro é da GV, que fez uma pesquisa em 2016, que mostrou que 48% das mulheres não voltam ou perdem os seus empregos em até 2 anos dos seus filhos. Eu usei muito essa estatística. A gente está falando de quase 50% da força de trabalho feminina. Inclusive, executivas em cargos de alta liderança. Porque a gente não naturaliza a maternidade. E aí, no ano passado, a PUC do Rio Grande do Sul fez um estudo a partir de microdados da PNAD contínua e chegou a um número que é surreal. 40% das mulheres que têm mais filhos perdem os seus empregos. Então, ter um filho ainda, tudo bem, deixa ali com a vizinha. Ter mais de um filho... O impacto é muito grande para a vida e carreira. Não, é inadmissível para o mercado. Sabe com quantos por cento dos homens isso acontece? 0,6% dos homens. É escandaloso essa estatística. E a gente continua recebendo muitos relatos de homens que mentem. Ontem eu fiz um papo com uma galera de uma empresa de comunicação. E aí eu falei sobre esse dado. E aí uma das mulheres que estava assistindo falou: meu marido é um que mente para conseguir ir no pediatra comigo. Porque o chefe dele fala: minha mulher que leva no pediatra, por que você tem que ir? Isso é coisa de mulher fazer. Então, a gente ainda tem uma liderança que precisa muito de mudança, de comportamento e de reconhecimento. Disso para a vida social fora da empresa. Porque a gente está falando ainda de muita negligência na paternidade. A gente ainda tem um cenário fora, cenário individual, da casa das pessoas. A gente tem um cenário muito forte ainda de muita negligência da paternidade. Eu não estou falando só de pais separados, né, de pais casados também. Mas aí eu, no meu negócio, na minha empresa, na minha política empresarial, ou na minha cultura empresarial, porque isso raramente vai ser uma política efetivamente, Sim. mas uma cultura interna, olha o quanto eu influencio negativamente para a vida social fora da minha empresa. E se o seu chefe... Olha o tamanho da minha responsabilidade. Se o seu chefe direto te questiona, o que você vai fazer? É muito crítico. É muito, muito crítico. E aí a gente volta também para a estrutura social que a gente vive, que a gente tem uma... A OMS determina, ela recomenda a amamentação exclusiva das crianças até 6 meses. Perfeito. Aí vem a licença maternidade de 4 meses. Então a gente já tá violando um direito aí da alimentação adequada dessa criança, né? Porque Sem muitas dúvida. mulheres desmamam porque não tem Com 3 onde- meses começam a desmamar. onde Exato. ordenhar, não tem onde guardar o leite. É todo um rolê. Eu amamentei por mais de 5 anos e eu sei todo o rolê que é ordenhar, guardar, mandar pra escola e ter... E Eu não sei só o quê. consegui amamentar 10 meses. Então, Impossível. Mais que isso. exato. Mas também era um rolê de eu voltar pra casa com o peito desse tamanho, aí dava a mamar num, tirava no outro pra ele poder levar pra escola no ano seguinte. Aí eu amamentei grávida, amamentei os 2 juntos, mas sou muito privilegiada também nesse sentido. Porque também mudei toda a minha rotina. O impacto era meu, pessoal, pra Se conseguir manter assumiu tudo isso. para conseguir manter Sim. essa dinâmica. E aí, voltando a falar da licença maternidade. Então, muitas mães acabam desmamando e não é nem por um desejo, é porque precisam voltar a trabalhar. A licença paternidade é de 5 dias. Pode chegar até 15 dias se a empresa vira uma empresa cidadã. Exato. A gente está falando de um período muito delicado e crítico pro envolvimento, pro vínculo. E porque você chega com um Pra bebê... dinâmica daquele bebê dentro de casa. Exato. Você chega com um bebê em casa, ele chora, você não sabe se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com sono. Você não sabe quanto tempo ele Ele não vai vai dormir. respeitar o horário da sua reunião. Não tem manual. Não dá pra gente ligar e desligar, não dá pra gente tirar a notificação, não dá pra acelerar o processo, não dá pra fazer nada. E é muito pesado. Então, a gente ainda vive numa sociedade em que a conta da economia do cuidado é da mulher. Tem muitas pesquisas também que falam que a gente trabalha 11 horas a mais por semana do que os homens por conta Tenho de absoluta tudo. certeza. Eu acho 11 até pouco, se a gente for parar Exato. pra contar mesmo.
tudo que a gente tem que dar conta. E isso reflete no mercado de trabalho. Com certeza. E isso reflete no mercado de trabalho, e eu tenho refletido muito sobre o motivo. Que a gente conversa cada vez menos sobre as coisas. Porque é possível flexibilizar. Se você não trabalha numa área que cuida diretamente da vida de alguém, você consegue flexibilizar uma reunião. Você consegue flexibilizar uma agenda. Com certeza. Uma entrega. É uma questão de vontade. E aí, a gente fala muito, na Bitumami, inclusive, da gente colocar os nossos filhos na agenda. Porque os filhos, eles vão acordar, eles vão tomar café da manhã, eles precisam ir para a escola, eles voltam da escola. Tem demandas, tem o horário da bruxa, que dá ali 6 horas da tarde, parece que todo mundo fica enlouquecido, porque tá com fome, que tá cansado, tá reverberando ali tudo que teve de impacto e de influência e tudo que absorveu no dia. E muitas vezes a gente continua ali trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Então a gente precisa naturalizar essa conversa da maternidade e precisa entender que se a gente para de ter filho hoje, o que acontece? O mundo vai acabar. Com a população mundial. O mundo acaba, não tem mais para quem você vender seu produto, seu serviço. E você trouxe uma coisa importante, que é isso, é buscar caminhos para flexibilizar. Porque não é uma questão legal, não é uma questão de produtividade, que a gente já sabe que não é, né? Flexibilizar não vai impactar negativamente essa produtividade, mas é uma questão cultural, eu acho, dos negócios. Todo mundo achava na pandemia, antes da pandemia, que trabalhar remoto era porque as pessoas queriam dar perdido na empresa. Na pandemia, todo mundo teve do controle. Todo mundo teve que trabalhar remoto. As empresas fecharam? Não, muitas não querem voltar. Porque é mais barato trabalhar remoto. É mais produtivo trabalhar remoto. O custo fixo diminui. Mas eu acho que é quando você é empurrado, né? Você é forçado para uma situação. E isso só vem se as lideranças mudarem. As lideranças precisam mudar. A mentalidade, exatamente. E aí, é o que eu queria te dizer, eu acho que existem caminhos pra gente pensar isso. Super. E aí, volto no que você trouxe de diversidade lá no inicinho, que eu achei uma definição incrível, ótima. O que funciona pra você, talvez não funcione pra mim. E aí eu acho que a empresa tem que ter, no mínimo, esse olhar para entender assim, como eu me posiciono dentro de tudo isso, né? Porque caminhos existem, mas eu tenho que entender o que eu tenho condições de ir e como eu vou me posicionar diante de tudo isso. Mas eu, pessoalmente, falando de maternidade, quando eu consegui, lógico, uma licença de maternidade estendida, cheguei aos 7 meses, mais um lugar de privilégio, né? Porque a gente sabe que não é, a grande realidade. Mas comigo aconteceu diferente. No 2º mês, eu ou fazia alguma coisa, ou eu ia entrar em depressão. Porque, ao mesmo tempo, romper absurdamente com tudo que eu tinha na vida antes e ficar o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sem horário para as coisas, né? Porque aquele início, primeira semana, primeiro mês, é o que você falou, é muito caótico. Aquilo me impactou muito. Então, na época, eu falava, deixa eu participar por telefone de uma reunião só para meu cérebro pensar em outra coisa, isso refrescar aquilo que eu tô fazendo como rotina e eu conseguir me dedicar melhor para o que eu tô fazendo. Me lembro bem da sua licença. Você estávamos juntas ainda. Eu tava. Eu tava. Só que quando deu o meu 6º mês, eu pedi demissão. Foi a primeira vez. Eu digo que eu já pedi demissão várias vezes no mesmo lugar antes de conseguir realmente sair, né? Sim. Mas foi a primeira vez que eu falei assim, ok, não é isso. E aí resolvi no final do 6º mês, eu ainda esperei 4 para sair, mas com 10 meses eu realmente mudei de emprego. E aí a vida virou uma loucura. Essa outra empresa para onde eu fui, eu brinco que eu virei para a estatística da GV, porque faltava meses para minha filha completar 2 anos, eu pedi demissão por excesso de viagens. Imagina um bebê de 2 anos e eu nunca estava aqui, né? E há caminhos. Há caminhos. Então, assim, naquela época, antes da pandemia, eu tô falando de 2000 e nem sei mais, 13, 14, né? Havia uma brecha para você reduzir oficialmente na carteira e no contrato de trabalho, frente ao sindicato, a carga horária. Então, quer dizer, muitas vezes as empresas não fazem com o argumento do risco jurídico, quando esse risco jurídico ele pode ser trabalhado. Ele não precisa existir, desde que a gente tenha vontade, né? Cultura interna, mentalidade para isso. Mas voltando, me fala, você chegando ali na Bitumami, 1ª, 2ª gravidez, você também mudou tudo? Eu mudei tudo na 2ª gestação, porque eu passei por um processo de muita violência profissional na gestação do Ian.
na gestação e na licença maternidade. Então, eu sou uma dessas mulheres da pesquisa da GV, O que porque piora eu muito o cenário, né? muito, muito. Eu não passo na porta do lugar. E aí me perguntam do lugar e eu falo, tipo, dou de Não dou ombros, assim. referências. Tinha muita gente que doava, inclusive, pra esse lugar, porque eu trabalhava lá. E aí eu soube da história toda e parou de doar. Então, reflexos também, sabe? E você, então, está falando de uma organização do terceiro setor, não Sim, vamos citar nomes, sim. mas uma organização que deveria ter uma Total. mentalidade social e de respeito às pessoas um pouco diferente. Exato. E cargo de liderança. E aí eu mudei completamente, porque eu falo que um dos compromissos, o Ian sempre foi um bebê de muita presença, assim, porque eu passava tanto nervoso que eu nem sentia ele se mexer na minha barriga. E aí, quando eu ia tomar um banho, ia deitar, eu mexia e eu falava, filho, desculpa, eu não queria que você estivesse passando por isso. E ele dava uma mexidinha do tipo, tá tudo bem, mãe, eu tô aqui, tamo junto. E ele nasceu, veio direto pro meu colo, e aí ele sempre era um bebê de muita presença ali, sabe? De me olhar muito, de prestar muita atenção e tal. Muitas respostas vieram dele. E aí, quando eu falo que ele me deu o plano de voo, é porque ele me mostrou quem eu era. Porque eu acho que tem isso também. A gente tem um período na maternidade que a gente fica um pouco perdida de falar, mas agora eu tenho uma criança que depende de mim, eu sou responsável por uma outra vida, quem eu sou, o que eu faço? gosto, eu só escuto o mundo bita e galinha pintadinha, mas eu gostava de escutar outras Verdade. coisas, eu não saio mais, eu não faço mais nada, tudo que eu falo é sobre criança. Então tem um período ali pra gente voltar a se reconhecer. Sem E dúvida. eu acho que o Ian me ajudou muito nesse processo. E ele me ajudou, inclusive, a me comprometer a não passar por mais violência profissional, a não me calar mais diante de violência profissional. E isso me fez ter um olhar muito mais macro de profissão e de carreira. Eu não preciso estar num lugar só para fazer tudo que eu quero. Porque eu conheço muita gente, eu falo com muita gente, eu estudo Tem muito. relacionamentos dentro dessa área por anos de profissão. Exato. Então eu consigo. E eu gosto de conectar as coisas. Então a gente está conversando aqui, eu vou lembrar de alguém que estava conversando de alguma coisa específica, eu vou puxar para outro lugar. Então eu gosto de fazer isso. E ele me mostrou muito, ele me devolveu a minha confiança profissional, de fato, de falar: o que você quiser fazer, você vai fazer. Onde você quiser fazer, você vai fazer. E tá tudo bem. Então, a minha transição veio muito disso, assim, de um momento muito tenso, que eu tô falando de uma forma muito tranquila, foi muito tempo de terapia também, que eu eu continuo imagino. fazendo pra conseguir elaborar, inclusive conseguir nomear tudo que estava acontecendo, porque pra mim era difícil de nomear. Exato. Mas ele foi o meu grande ponto de virada. E aí eu conheci a Bitumami nesse período, e é isso, quando você estende a mão pra uma mãe e você acolhe o filho dela, você vai ter aquela mulher do seu lado o resto do período, assim. Sim. Você pode ter qualquer mudança, não tô falando que a gente precisa morrer juntas, mas você pode ter qualquer mudança profissional, aquele vínculo sempre vai existir. E vai existir de maneira muito Positiva. forte para trazer outras mulheres para esse mesmo contexto. Então a gente fala muito sobre toda mulher passa por uma transição de carreira com a maternidade. E tem esses dados todos que mostram isso. E porque muitas portas se fecham para essa mulher, porque para o mercado ela tende a deixar de ser produtiva. Só que a gente desenvolve um monte de habilidades quando você é mãe. Então, falando tanto de power skill, você precisa de colaboração. Você precisa ter gestão de tempo, você precisa ser criativa, você precisa trabalhar autonomia. Tudo isso a gente faz A gente exercita todo santo dia. Educando uma criança. O olhar de orçamento, o olhar de gestão de pessoas, tudo muda. Então, se você não reconhece... multitarefa, enfim. Se você não reconhece a visão macro. Exato. Precisa ter uma visão macro. Se a gente não tem visão macro, o que seriam dessas crianças, assim, sabe? E além de tudo, a gente é uma geração, e eu tô falando da nossa geração, mas eu reconheço muito isso vindo da minha avó, da minha mãe, de ser uma geração de mães, gerações de mães muito comprometidas com essa transformação de mundo que a gente quer. Então, a gente, além de tudo isso, de todas essas skills que todo mundo fala tanto, a gente tem uma visão muito coletiva e social para a educação das crianças. Sim. Que é isso, a gente gosta de ver a criança aprendendo sobre direitos humanos na escola. A gente gosta de ver que os nossos filhos conseguem reconhecer pessoas, independente de qualquer coisa, como pessoas. A gente gosta de conversar com os nossos filhos quando eles se deparam com alguma injustiça social, alguma desigualdade e questionam. Mas por que isso acontece? E a gente tem espaços de conversar. Então, eu acredito muito nesse processo da maternidade, porque é isso, a gente mantém a estrutura da sociedade.
Não dá para falar de inovação sem falar com a gente. Não dá para falar de futuro sem falar com a gente. Não dá para falar de negócio sem falar com a gente. A gente precisa estar nesses espaços. Perfeito. E agora você falou da Bitmama, então conta pelo menos um pouquinho para todo mundo que não conhece ainda, Conto. ou todas as outras mães que também não conhecem ainda, o que é a Bitmama. A Bitmama é a maior comunidade de mães do Brasil. A gente trabalha lá com 3 pilares. O de educação, então a gente, inclusive, disponibiliza muitos conteúdos gratuitos pela Bitmama Academy. Toda semana tem conteúdo novo lá. Tem vários conteúdos lá. Tem conteúdo de capacitação e educação, então tem marketing, trilha para desenvolvimento de planejamento estratégico para quem quer empreender, trilha de apoio à empregabilidade para quem quer voltar para o mercado de trabalho. Tem muitos conteúdos de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Tem muita coisa legal. Telas e crianças, porque a gente também vive nesse dilema, né? Eu deixo a tela com ele, não deixo, mas a tela me deu um respiro aqui, e aí como eu faço? Inclusive para eu trabalhar, e aí tem toda Exato, esse então dilema. tem tudo lá disponível. A gente também tem aceleração para startups fundadas e lideradas por mulheres, tem uma imersão para desenvolvimento de negócios que estão no comecinho. Então, a gente olha muito para esse pilar de educação e capacitação. A gente olha também muito para o networking, porque os caras estão fechando o negócio enquanto eles estão no happy hour. E a gente está em casa, cuidando de tudo que está acontecendo. Como é difícil um happy hour. A gente tem que ter isso muito programado. Exato. E eles não. Saem, vão lá, só vou passar aqui e tomar uma rapidinho. E eles estão fechando negócios. Exatamente. E a gente, por muito tempo, não pôde fazer isso. Então, a gente conecta muita gente. A gente faz com que as mulheres da nossa comunidade se conheçam. E conheçam mulheres de fora da comunidade. Então, isso também faz com que a gente esteja em todos os lugares. E a gente está olhando muito para a saúde e bem-estar das mulheres também. Maravilha. Porque a gente cuida de todo mundo e alguém precisa cuidar de quem cuida. E aí tem parcerias de acesso à terapia, 2 terapias por mês, mais 16 especialidades de consulta, para que a gente possa se olhar também. Então, é de trazer de novo essa mulher para o lugar, para o centro e entender que se essa mulher está bem, se ela está fortalecida, se ela está acompanhada, e fazer tudo isso sozinha é muito difícil. Então, se ela tem companhia, se ela tem outras mulheres com quem ela pode trocar, inclusive para criticar a maternidade. Às vezes a gente só quer um tempo das crianças mesmo, Sim, e tá tudo bem. e tá tudo bem. Sem ser julgada. Ou de chegar no lugar e falar, mas as crianças ficaram onde? E aí, ficaram bem, estão vivas, alimentadas, seguras, Bem tá cuidadas. tudo bem. É isso. Então, a gente olha para tudo isso, sendo a maior comunidade de mães do Brasil. Muito bom. Mas além desse chapéu, você tem mais. Tenho Só outros. conta essa conjuntura aí toda, porque eu sei que você está em alguns outros lugares, alguns até a gente compartilha, Sim. porque a Marina é professora do Programa de Aceleração de Bazares Sociais, que a gente desenvolveu para o Instituto Lojas Renner. Sim. Então, ela está falando sobre diversidade e inclusão dentro do programa, desde a primeira edição e agora mais algumas. Estamos juntas no IBGC, né? Sim. No curso de ESG na prática. Marina falando de diversidade, equidade e inclusão também, só que aí com um público bem focado em empresas. Mas cadê? Você tem um monte de atividades aí, além da Tá com Bitmama. tempo. Eu empreendo, né? Eu tenho uma agência de comunicação, porque é isso, eu continuo atuando na comunicação. E a comunicação, ela sempre Que foi a tua para mim. origem, né? Uma coisa que você sempre gostou de fazer. E sempre foi uma ferramenta de transformação. Então, eu tenho a técnica de fazer as coisas chegarem num outro lugar de conversa. Eu uso muito esse poder da comunicação para isso, para muito além de uma profissão, de um cargo especificamente. Então, eu dou aulas em vários lugares. Estou muito feliz de estar lá na Aceleração dos Bazares. Também é um público muito gostosinho de trabalhar. É uma delícia, né? Aí tem os executivos lá no IBGC, que tem um olhar muito mais direcionado para o ESG. Eu dou aula em capacitação de jovens para primeiro emprego, o que também me dá um frescor dando aula, que é muito legal de trabalhar com gerações que estão chegando agora. E falo muito de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, comunicação, falo muito de diversidade e inovação com eles, é muito gostoso. Dou aula em vários outros lugares também, faço essas palestras, painéis com públicos diferentes, mas também estou na gestão de projetos do Instituto MOL, que trabalha para que a gente consiga fortalecer a cultura de doação no Brasil. Então, a gente até falou um pouco disso, assim, da doação como um ato recorrente, da doação como um ato de responsabilidade. Fortalecimento dessas causas, desse trabalho E que é de longo prazo. da nossa responsabilidade de apoiar esses trabalhos que estão sendo feitos, sabe?
Então, a gente tem vários projetos, a gente usa muito da comunicação também para falar sobre a importância da cultura de doação. Tem prêmio de jornalismo, tem podcast, tem encontro, tem um monte de coisa. Tem o Descubra a Sua Causa, porque também tem bastante gente que não sabe qual causa faz mais sentido para ela. Então, é um teste super rapidinho, super bonito, que você faz pela internet, e aí ele vai te dar qual causa você tá mais alinhada naquele momento e te sugere uma série de organizações para conhecer, para doar, E que é um tempo, caminho trabalho muito legal voluntário. para quem nunca doou e quer sentir segurança nessa primeira doação, né? Super, porque também tem isso. Quando a gente fala de terceiro setor e de doação, vem sempre a questão da confiança. Ah, mas eu Sim. posso confiar, mas para onde vai meu dinheiro? Mas e o impacto disso? Mas vocês vão me contar para onde foi? Eu vou saber exatamente quem eu ajudei? Porque criou-se também o mito da mamata e que o terceiro setor não Que trabalha. é péssimo isso. Pois é, e que Porque precisa ser o terceiro profissionalizado. setor é extremamente importante para manter a sociedade sã, minimamente Me sã. dá coceira quando falam, porque É o terceiro setor precisa se profissionalizar. Gente, o terceiro setor movimenta muito, mas muito mais do que muitas empresas que eu conheço. E se isso não é ser profissional e ser comprometido, eu O não que sei necessariamente o que é. Porque eu já falei com muitas e muitas empresas que eu olho e falo, nossa, a galera da ONG aqui, ó, faria muito mais do que você tá fazendo agora. Enfim, e com muito mais inovação, tá? Porque também acham que o terceiro setor é ficar lá carimbando papel. E capilaridade, conhecimento dos territórios onde atuam. Então, quer dizer, eu acho que é um pilar absolutamente essencial. O terceiro setor não vai acabar se o governo fizer tudo lindamente, bem, maravilhoso, com competência e sem corrupção. Exato. Ele vai continuar existindo, porque ele tem o seu papel importantíssimo dentro da sociedade. Então, eu concordo que a gente tem que olhar com bastante carinho para o terceiro setor e entender que a gente tem gente muito boa no terceiro setor. Responsabilidade, muito comprometimento, assim, é emocionante, de fato, não num lugar de, que bonitinho, eles são heróis. Não, a gente não é herói por trabalhar no terceiro setor, mas se tem uma galera muito comprometida com a transformação e com esse mundo que todo mundo deseja, é a galera do terceiro setor, Sem de dúvida. fato. E também empreendo, tenho uma agência de comunicação e sociedade com meu marido, hoje ele quem lidera toda a operação, e aí eu fico só pitacando, que é uma delícia estar nesse lugar também, de ficar pitacando nas coisas. E pitaco também alguns conselhos. Estou no conselho de administração do Instituto C, que é uma organização que atua na assistência social aqui em São Paulo. Tem 2 polos em São Paulo e um no Guarujá. E também no conselho consultivo da Bitumami. Estou lá também pitacando nas coisas que vem de novos projetos, porque toda hora a gente inventa alguma coisa, sabe? Muito bom. Então, também tô lá. Não, e até a própria agência, a gente para o terceiro setor tem muita dificuldade de prestadores de serviço, principalmente, eu diria, na área de comunicação, especializados em causas. Muito difícil Então, assim, mesmo. existe muita dificuldade da gente ter bons fornecedores. Os que têm na área de comunicação, a grande maioria tem uma visão absolutamente corporativa, tá acostumado com o ambiente empresarial, e aí, às vezes, isso vira um choque de realidade quando chega na comunicação de causas, né? Super. Então, acho que isso é outro ponto super importante do trabalho que você tem feito. Tem umas delicadezas da ao longo desses comunicação, anos. né? E acho que transitar por todos esses lugares me traz muito de repertório do mercado para o terceiro setor, para a gente também conseguir falar de forma diferente. A gente atende terceiro setor na agência também. E o contrário também é muito válido. Sem dúvida. Porque vem com uma humanização da comunicação e sempre com as pessoas no centro, que transformam o resultado da comunicação final das empresas, porque estão olhando para quem vai comprar. É isso mesmo. São pessoas como todas as outras pessoas. Maravilha. A gente está caminhando para o final. Mas eu tenho uma pergunta que é crucial para te fazer. Depois de todo esse olhar para a diversidade, a gente sabe que algumas empresas estão começando a olhar o tema e não sabem por onde começar. Esse eu diria que é o dilema de muitas nesse momento. Falando em trabalhar um pouco o tema, eu nem vou dizer política ainda, porque política é um caminho que você tem que ter um trabalho anterior para chegar na política, né, interna. Uhum. Mas quem está começando, uma empresa que está olhando, falando assim, poxa, eu preciso realmente começar a ter alguma ação, mesmo que pequena, mas de forma efetiva, para olhar a temática da diversidade, da equidade e inclusão. Que conselho você daria para essa empresa que está trazendo esse assunto para a pauta de uma forma estruturada pela primeira vez? O primeiro é representação. Perfeito.
Tem uma definição da Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU, que é nada sobre nós sem nós. Não tomem decisões achando que vocês sabem o que as pessoas precisam. Tenham representação para a tomada de decisão. Porque aí, quando você tem a representação, a pessoa vai trazer, de fato, as dores daquela população. A vivência, a experiência de quem você está olhando. E também acho que é muito importante entender que a diversidade, a equidade e a inclusão, elas não são chavinhas. Você não vai acender uma luz e vai falar, pronto, agora eu fiz, pronto, agora eu fiz, pronto, agora eu fiz. Não é um checklist de atividades, né? Depende, é um trabalho de muita recorrência e muita profundidade. Então, tenham representação, tenham tempo de desenvolvimento e aprendizado e deem estrutura para que isso aconteça. Que é isso, não adianta querer criar um monte de comitê com pessoas que estão completamente comprometidas com as áreas de negócio e todas as áreas, diversidade inclusive é uma área muito importante e estratégica para o negócio. Sem dúvida. Mas não dá para colocar como mais uma coisa das pessoas fazerem. Eu conheço muita gente que sai desses comitês porque estão comprometidas com os resultados das áreas e aí vira mais um peso com outras coisas e entregas para as pessoas fazerem. Então, deem tempo, espaço e estrutura para que aconteça, mas especialmente tenham representação. Não adianta eu querer aqui dizer quais são as necessidades das pessoas com deficiência que trabalham num ambiente se eu sequer olho para elas e converso com elas. Então, tragam essas pessoas. Nunca tive nenhuma relação, não convivo, não presto atenção nas necessidades. Exato. Tem muita gente que me pede. O que precisa ser feito. É muito difícil. Eu falo muito de comunicação acessível por conta dessa cadeira de comunicação e de toda a experiência que eu já tive com pessoas com deficiência. Então, eu consigo trazer insumos, mas eu posso te trazer insumos da minha experiência, da minha vivência com relação a isso. Daquilo que você construiu até agora. E do é possível fazer diferente. Mas eu não tenho a vivência de uma pessoa que não enxerga. Eu faço teste com leitor de tela, mas é um teste com leitor de tela com a minha visão. Então, é importante trazer pessoas que falem necessariamente das suas vivências e experiências para ocuparem esses espaços. Perfeito, concordo em tudo. E aí, para finalizar, eu costumo perguntar para todo mundo, mas eu não sei se essa pergunta vai funcionar muito bem para você. Tá, vamos lá. Eu costumo perguntar para todo mundo qual é a sua causa social pessoal, porque quem é trabalhador da área social, nem sempre a gente trabalha com aquela causa especificamente, porque aí a gente está olhando profissão, mercado de trabalho, disponibilidade de vagas, etc. Né? Então, quem trabalha com a área social nem sempre consegue juntar a minha causa social individual, pessoal, aquela que eu me engajo, aquela que eu dou, aquela que eu atuo no meu dia a dia ou que eu influencio, com aquela que me contrata. E aí, você conseguiu juntar isso? Qual é essa causa social, pessoal? Olha, pensando rapidamente agora, a minha é justiça social. Porque eu atuo em diferentes frentes buscando a justiça social. Perfeito. A redução das... Eu quero acabar com as desigualdades. Eu não quero reduzir, eu quero acabar com as desigualdades. Então, quando eu olho para mães e mulheres, eu tô olhando para uma injustiça social. Quando eu olho para mulheres em situação de vulnerabilidade, tô olhando para isso. Sem dúvida. Quando eu atuo capacitando jovens para o primeiro emprego, eu também tô olhando para isso. Então, eu acho que eu tô nessa grande causa que é a justiça social em várias frentes diferentes. Muito bem resumido. Quando eu falo de cultura de doação, também estou olhando para a justiça social, porque eu estou querendo viabilizar o trabalho financiamento das causas. Tão importante que é das causas, é isso. Nossa, muito bom. Poder de síntese, você conseguiu colocar num eixo que eu acho que fica fácil de todo mundo entender. Sim. E de se inspirar para entender qual é a sua causa e como que eu posso atuar, né? Individualmente. E é isso, a gente não precisa ter uma causa, a gente tem sempre um grande pilar, porque, de novo, todo mundo quer transformar o mundo. E aí a gente só precisa entender como a gente pode transformar. Aonde está o meu alcance e aquilo que toca mais o meu coração, que tem a ver com a minha vivência. É só olhar para o lado. Olha para o lado que você vai identificar. Muito bom. Marina, obrigada! Adorei. Bom te ver pessoalmente de novo. Sim, quanto porque tempo. A gente está no vídeo há alguns anos já. Sim, e por mensagens de WhatsApp. Por mensagens de WhatsApp. Bom te ver de novo, bom ver que você está movimentando todas essas mudanças sociais e continua assim. Continuemos juntas. Perfeito, obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Beijo.